Ministro da Justiça convoca 150 bombeiros para combater os incêndios no Brasil. E você vai ver também. O governo estuda a volta do horário de verão para economizar energia durante o período de seca. Lira vai apoiar Hugo Mota para presidente da Câmara dos Deputados. Câmara ou Trump? Pesquisas mostram quem venceu o debate nos Estados Unidos. E ainda, atacante Memphis Depay será apresentado hoje para a torcida do Corinthians em Itaquera. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou hoje a convocação de mais 150 bombeiros militares para combater os incêndios no país. O ministério enviou ofícios aos 21 estados que ainda não foram atingidos pelos incêndios florestais. Nesses ofícios, foi solicitado que os bombeiros desses locais se voluntariassem para combater as queimadas. A pasta ainda pretende convocar, nos próximos dias, mais 50 bombeiros que registrados na reserva da Força Nacional. A decisão vem um dia depois no ministro do STF, Flávio Dino, dar um prazo de 5 dias para que o governo federal aumente o número dos profissionais atuando no combate aos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Dino é o relator do processo que questiona a atuação do governo na crise provocada pelos incêndios florestais. A expectativa do Ministério da Justiça é que os 150 militares devem começar o trabalho na região amazônica até a semana que vem. Os agentes já estão em deslocamento para se juntar aos 162 bombeiros que estão em operação contra as queimadas desde junho. E moradores do Rio Grande do Sul registraram em algumas cidades, uma chuva preta. Vamos ver agora a reportagem para entender esse fenômeno. A chuva preta foi observada nas cidades de Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas e São José do Norte. Mas a previsão de instabilidade para os próximos dias pode levar o acontecimento para outras cidades. Segundo o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, a fuligem da fumaça das queimadas se misturou com a chuva, gerando a cor preta. Segundo os meteorologistas, a chuva preta é o resultado da chuva normal que está caindo das nuvens, mas que está passando por uma atmosfera muito carregada de fumaça. Com o deslocamento da frente fria no sul do país, várias cidades podem registrar o fenômeno da água da chuva com a coloração escura. Outro fenômeno estranho é o sol com tons alaranjados em contraste com o céu. Cinza tem chamado a atenção dos moradores de Porto Alegre nos últimos dias. Essa condição se dá pela interação dos raios solares com a fumaça também originada nas queimadas florestais, que chegou ao Rio Grande do Sul. E quanto maior a inclinação dos raios, mais forte é a tonalidade. A alta concentração de poluentes pode modificar também a cor da lua, com um tom mais vermelho. A mudança é reflexo da poluição e dos incêndios, que se multiplicam com o tempo mais seco. A concentração de partículas na capital está quase 12 vezes acima do índice recomendado pelas diretrizes da Organização Mundial da Saúde. O corredor de fumaça formado a partir das queimadas que atingem diferentes estados brasileiros, especialmente Amazonas, Pará e Mato Grosso, se deslocou por milhares de quilômetros e chegou ao território gaúcho. E o governo federal estuda a volta do horário de verão. O motivo é que esse horário poderia ajudar a economizar energia elétrica nesse período de seca no país. A possibilidade de retorno do horário de verão está sendo discutida no Ministério de Minas e Energia. Segundo o ministro Alexandre Silveira,
A adoção do novo horário está em fase de avaliação por conta da seca no país. A ideia é usar esse instrumento como forma de tentar evitar um racionamento de energia, que é uma possibilidade em razão da seca extrema que atinge o país. O horário de verão é uma das alternativas do governo, que também já ampliou autorizações para o funcionamento de usinas termoelétricas a gás. A seca também já causou o aumento da bandeira da conta de luz. O retorno do horário de verão chegou a ser especulado também durante a forte seca do ano passado, mas na época foi descartada, já que técnicos do Ministério de Minas e Energia avaliaram que o nível dos reservatórios hídricos brasileiros estavam altos, mesmo diante da seca, e por isso a medida não seria necessária. Neste ano, integrantes do governo também afirmam, sob reserva, que a situação dos reservatórios ainda não é tão grave quanto em crises históricas, como a de 2021. Neste ano, o Brasil enfrenta a pior seca de sua história desde que se há registro pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Na Amazônia, os rios Madeira e Negro já atingiram alguns dos níveis mais baixos da história, e comunidades já sofrem com isolamento e obstáculos no abastecimento. Vamos falar de economia agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que acompanha a evolução da questão climática no país. E, segundo ele, esse assunto pode afetar a inflação nos próximos meses. Vamos acompanhar. Haddad diz que os efeitos do clima quente e seco podem afetar também na economia do país. As mudanças climáticas ameaçam a alta dos preços dos alimentos e da energia, o que reflete diretamente em uma alta da inflação. Mas o ministro acrescentou que essa inflação advinda do fenômeno climático não se resolve mexendo na taxa de juros. A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo em virtude do clima, né? Nós estamos acompanhando a evolução dessa questão climática, e nós podemos, o efeito do clima sobre o preço de alimento e eventualmente preço de energia faz a gente se preocupar um pouco com isso, mas essa inflação advinda desse fenômeno não se resolve com juro, né? Juro é outra coisa, né? Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir o novo patamar da taxa de juros. A Selic está fixada em 10,5% ao ano, e há expectativa dos investidores de elevação de 0,25 ponto percentual nesta próxima reunião. E veja a seguir, Kamala ou Trump? Pesquisas mostram quem venceu o debate nos Estados Unidos. E ainda, atacante Memphis Depay será apresentado hoje para a torcida do Corinthians em Itaquera. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 43 minutos, quase 44, pelo horário de Brasília. E vamos voltar com os destaques internacionais. Ontem aconteceu o primeiro debate entre os candidatos Donald Trump e Kamala Harris nos Estados Unidos. E quem venceu? Vamos ver agora o resultado das pesquisas. De acordo com as pesquisas realizadas pela rede de TV norte-americana, a CNN, cerca de 63% dos eleitores acreditam que Kamala teve um desempenho melhor no debate. O jornal The Washington Post trouxe em sua pesquisa que 23 dos 25 eleitores indecisos disseram que a democrata foi melhor do que Trump. Além disso, os especialistas em política, tanto os democratas quanto os republicanos, reconheceram que Kamala Harris se destacou e se saiu bem no debate. Em termos de assuntos da discussão, os entrevistados nas pesquisas concordam mais com Harris, quando a candidata falou sobre saúde e as questões da guerra na Ucrânia. Já de acordo com a visão do The Washington Post, Trump foi melhor avaliado ao falar sobre economia. E a maior parte dos eleitores se mostraram incomodados com as falas de Trump sobre os imigrantes, que dizia que estavam roubando e se alimentando de animais de estimação.
Em relação à visão que os dois candidatos têm um pelo outro, Kamala diz que Trump é uma ameaça à democracia. Já o republicano tenta mostrar que a democrata é uma radical de esquerda. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E ontem o Brasil enfrentou o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo e o placar não foi nada positivo para nós. Aliás, mais uma vez, né, Fernando? Exatamente, Kleber. Boa noite para você e aos nossos telespectadores. A seleção brasileira continua colecionando vexames. Ontem o Brasil perdeu por 1-0 para o Paraguai em Assunção. A derrota foi apenas mais uma da série de marcas negativas nessas eliminatórias. O time de Dorival Júnior não conseguiu superar os paraguaios dos Defensores del Chaco. Partida válida pela 8ª rodada das eliminatórias para a Copa de 2026. O gol paraguaio saiu ainda no primeiro tempo. Depois disso, o Brasil até que melhorou um pouco, mas não o suficiente para balançar as redes da seleção paraguaia. Com esse resultado, a seleção ocupa apenas a 5ª colocação das eliminatórias. Mas não é só a campanha que desanima o torcedor. A historicamente respeitada seleção brasileira vem colecionando vexames desde a última Copa do Mundo. Essa foi a primeira vez em 16 anos que o Brasil perdeu para o Paraguai. A última derrota tinha sido em 2008. Além de sofrer a primeira derrota em solo nacional na história da competição, ao perder para a Argentina. Também pela primeira vez, acumulou 3 derrotas seguidas e quebrou o tabu ao perder a invencibilidade histórica contra a Colômbia. E foi derrotada pelo Uruguai depois de 22 anos. A situação não é muito boa. No fim do jogo de ontem, o Vinícius Júnior, cotado para ser o melhor jogador do mundo, pediu até perdão. Ganhando os jogos vai nos dar mais confiança e assim podemos ter mais tranquilidade de poder fazer jogadas diferentes, fazer gols diferentes e temos que evoluir. É só isso, pedir perdão à torcida que está sempre do nosso lado, mas que está sendo um momento complicado e que a gente só quer evoluir. Pelo menos acabou aí a data FIFA, volta ao futebol nacional e hoje é dia de jogo, não é, Fernando? Quais são os confrontos? Exatamente, Kleber. O primeiro jogo de hoje é pelo Campeonato Brasileiro, inclusive começa daqui a pouco. O Internacional recebe o Fortaleza no Beira-Rio às 19h30 e o jogo é válido pela 19ª rodada do campeonato que estava em atraso. E às 21 horas temos Copa do Brasil. O jogo que abre a volta das quartas de final é entre Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena em São Paulo. O Timão perdeu o primeiro jogo por 2-1 e precisa ir atrás do prejuízo em casa. Às 21h30, o Vasco da Gama leva a vantagem de um gol para a Liga Arena. O empate contra o Atlético Paranaense já classifica o Cruz Maltino para a próxima fase. Olha, você falou aí do jogo do Corinthians, né? E o dia começou com festa para a torcida corintiana e essa festa promete começar promete continuar pelo menos até o início da partida de hoje, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Hoje, vários torcedores foram até o aeroporto de Guarulhos para receber o novo jogador do Corinthians, o atacante holandês Memphis Depay. Vamos conferir. O atacante Memphis Depay chegou ao Brasil na manhã desta quarta-feira e teve o primeiro contato com a torcida corintiana já no aeroporto de Guarulhos. O novo atacante do Corinthians foi recebido por cerca de 100 torcedores no setor de desembarque e eles conseguiram ficar próximos à grade do local. Memphis interagiu com alguns torcedores, assinou camisas e recebeu presentes, como a faixa com a tradicional frase da torcida "Bem-vindo ao hospício". Antes de entrar no carro, o atacante fez sua marcante comemoração com os dedos indicadores no ouvido e dentro do carro soltou o grito de guerra dos corintianos. Vai, Corinthians! O jogador terá uma agenda cheia até a sua apresentação, que está marcada para quinta-feira, às 11h30 na Neoquímica Arena, onde concederá uma entrevista coletiva. Memphis teve o primeiro contato com a estrutura do Corinthians nesta tarde. Chegou ao Parque São Jorge de helicóptero e encontrou o presidente Augusto Melo e membros da torcida organizada Gaviões da Fiel. Por fim, o camisa 10 da seleção holandesa encerrará o dia no estádio do Corinthians, onde será apresentado aos mais de 40 mil torcedores presentes. O atacante vai acompanhar o jogo entre Corinthians e Juventude, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, onde o time paulista foi derrotado por 2-1 no jogo em Caxias do Sul.
Kleber, vamos então acompanhar os confrontos de hoje e que a torcida do Corinthians seja muito feliz com o novo atacante. Tá certo, Fernando, e amanhã você volta com as informações. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. E olha só, uma última notícia. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, anunciou o nome de Hugo Motta como candidato para a sucessão na presidência da Casa. Vamos ver. O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou a líderes partidários durante o almoço em Brasília nesta quarta-feira que apoiará Hugo Motta como seu candidato para a sucessão na liderança da Casa. O anúncio deve ser feito ainda nesta semana. Agora, o parlamentar tenta costurar apoios em prol de Motta. O parlamentar baiano se tornou o centro das atenções após o presidente do seu partido, Marcos Pereira, desistir da disputa. O almoço desta quarta contou com a presença de líderes do PT e do PL, que têm as bancadas mais numerosas da Câmara. As eleições para a presidência da Casa acontecem em fevereiro do ano que vem. Também são candidatos os líderes Elmar Nascimento, Antônio Brito, ambos da Bahia, e o alagoano Isnaldo Bulhões Júnior. Havia expectativa de que Lira anunciasse o nome para sucedê-lo em agosto, mas o prazo estipulado por ele foi postergado em meio às resistências dos parlamentares em abrir mão das candidaturas. Até então, conversas reservadas davam conta de que o chefe da Câmara escolheria Elmar pela relação de amizade que os dois mantêm. Mas o cenário mudou com a entrada de Motta no páreo. O deputado é elogiado pelos seus pares em razão da desenvoltura de transitar nos diferentes campos ideológicos. Nos últimos dias, Motta passou por uma espécie de sabatina informal com o presidente Lula e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, ótima noite e até amanhã.